aí, ó, professor Lustosa, conforme prometido e combinado, nossa parte 2 do nosso Revisaço Matemática Correios, começando agora. Vamos fazer aí mais 12 questões, salvo engano. Ontem nós fizemos 15 questões, hoje a gente vai fazer mais 12, e amanhã eu falei que era terça, quarta e sexta, mas vai ser terça, quarta e quinta. Vai ser amanhã. Na quinta a gente faz a parte 3, fecha ali com a parte de função de primeiro e segundo grau, e aí tá entregue todo o conteúdo do que foi proposto pelo edital dos Correios e daquilo que você precisa para chegar no domingo, dia 15, e fazer pelo menos 8, acertar, né? Pelo menos 8 das 10 questões. Fazer, você vai fazer todas. Em que pese, vamos também trabalhar para acertar todas, mas pelo menos 8 das 10, tá certo? Ontem fizemos 15 questões, entre questões fáceis e difíceis, e vai ser assim. Na verdade, ontem eram mais fáceis, né? Tinham só médias, hoje pode ser que apareça alguma difícil, e amanhã, quando a gente falar das funções, pode ser que sejam as questões mais difíceis. Fizemos 15, hoje fazemos 12, já dá 27. Qualquer coisa próximo de 10, 11 questões amanhã, a gente já vai estar com 37, 38 questões ali, e a gente vai estar no game, vai estar no jogo, porque a nossa prova tem 10. Então, se a gente está fazendo nessa revisão aí, ao longo dessa revisão, 37, 38 questões, e batendo em cima de tudo que tem no edital, trabalhando com questões da banca, dentro dos anos mais atuais, questões de 2023, 2024, hoje vocês vão ver algumas questões de 2022, então assim, muito provável que caia o que a gente está trazendo aqui para você. Não sei se eles podem cobrar alguma coisa diferente do que eventualmente a gente está mostrando aqui, mas nunca se sabe, né? Nunca se sabe. A banca é a banca, ela pode tentar inovar, mas assim, matemática não tem inovação. O que está lá no edital é o que vai ser cobrado. Operações com números, regra de 3, proporção, razão, divisão proporcional, porcentagem, juros, desconto, a parte de função de primeiro grau, função de segundo grau, sistema de medidas e sistema monetário. É o que tem, tá certo? E aí, dentro disso, a gente está trazendo para você aqui as questões, fazendo aqui o nosso trabalho, né? Isso, de entregar para vocês algo de qualidade, com compromisso. A prova é dia 15, nós vamos entregar a revisão ontem, terça, hoje, quarta e amanhã, quinta. Então você ainda tem sexta e sábado para dar uma olhadinha aqui, para revisar, para ver o que é, como é. E no domingo, ir lá fazer uma ótima prova e garantir pelo menos 8 das 10. Beleza? Ontem eu não pedi, é verdade, eu não pedi. Agora que eu me lembrei. Faz o CCC aí pra gente. Curte, compartilha, comenta. Curte, compartilha, comenta. Né? Deixa aquele comentário maroto pra gente. Recebi hoje um comentário na revisão da Sanepar que a gente fez, né, anterior a essa, um aluno falando que, agradecendo que as aulas acabaram, a revisão acabou ajudando, ele ficou em primeiro lugar na região dele, no cargo que ele concorreu. Pô, fiquei muito feliz mesmo. Sei que não é um trabalho só meu, mas entendo, e se ele veio agradecer, obviamente, entendo que eu ajudei ele. E isso, para mim, é o mais gratificante, isso para mim é o mais satisfatório. Tá certo? Talvez não tenha falado ontem também, o material sempre fica na descrição do vídeo. E tá lá o de ontem também. Tá na descrição do vídeo. Os materiais eu sempre deixo para você imprimir, fazer na mão, bonitinho. Material está com gabarito? Não, porque eu passo o gabarito aqui na hora. Então você vai fazendo aqui comigo e a gente vê o gabarito aqui na hora, tá certo? Então, material na descrição do vídeo, tá certo? Tem link das minhas redes sociais, me segue nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, Telegram, tô tudo lá, né? Vamos movimentando lá. Não sou, né, o, o influencer mais cativo ali, por exemplo, se eu for te falar no Instagram, eu acho que está com 3, 4 dias que eu não posto nada, não sei os stories, não tem um feed, não tem um Reels. Tô errado? Talvez. Eu deveria estar lá todo dia, mas assim, tô trabalhando, tô me mexendo, tô movimentando, tô fazendo com vocês, por vocês, para vocês. E aqui no YouTube, eu sempre procuro ter uma constância. Fiquei a semana passada sem
fazer vídeo, isso é verdade, mas nem por isso deixo de fazer, dada a relevância do que temos para o que temos, e vamos movimentando. A gente sabe que a gente tem a terça das bancas, a terça de ontem eu usei para fazer revisão, não é isso? A gente tem a quinta dos Correios, amanhã eu encerro a quinta dos Correios com a parte 3 da revisão, e na semana que vem a gente já bola alguma coisa para quinta-feira, continua com a terça das bancas. A próxima banca que eu vou falar é a Fundatec, que é a banca aqui do Rio Grande do Sul. Então estamos com várias perspectivas de concursos aqui no Rio Grande do Sul, e a banca Fundatec é a banca prioritária que eles escolhem, não que é a única, mas eles dão sempre uma prioridade, ela está sempre nas licitações. Não é isso? E na quinta a gente vai ver o que a gente vai colocar ali na quinta-feira para a gente trabalhar, para ter pelo menos essa cadência de terça e quinta, e a gente está sempre alimentando ali o canal com conteúdo de qualidade, método segue a regra, aprendendo com questões, aprendendo por questões. Se falamos de questões, vamos falar da revisão, vamos falar do nosso revisaço. Presta atenção lá nas questões de hoje. Matemática, Correios, Banca e BFC. Se liga lá. Só para a gente quebrar o gelo aqui. Se 10 bananas pesam o mesmo que 6 maçãs e 2 abacaxis pesam o mesmo que 10 bananas, assinale a alternativa que apresenta quantas maçãs equivale a 1 abacaxi. Então, peraí. Ele diz que 2 abacaxi é igual a 10 bananas. 2 abacaxi é igual a 10 bananas. Mas também diz que 10 bananas é igual a 6 maçãs. É igual a 6 maçãs. Agora ele quer saber quantas maçãs equivalem a um abacaxi. Então, um abacaxi, se eu for vendo aqui, está a metade, seria 5 bananas. Se eu fizesse a metade, seria 3 maçãs. Então, tu vai lá e marca 3 maçãs. Professor, qual a chance de uma questão dessa cair na minha prova? Está no edital. A chance, se eu for pensar que tem 8 assuntos, 10 questões, vamos botar aí, fizesse uma conta bem louca aqui, não tem nada a ver. 10 vezes 8, 80 é 1 de 80. 1 de 80 nós estamos falando de 1,25%. Né? 25%, vai que cai uma questão dessa. Nunca sabemos. Mas, ó, questão da banca, anos modernos, anos atuais, 2023, vamos. Vamos que vamos. Só para quebrar o gelo. Para fazer uma reforma em casa, uma pessoa precisa comprar 30 caixas de azulejo. 30 caixas de azulejos, com 40 unidades em cada caixa. Assinale a alternativa que apresenta quantos metros quadrados essas 30 caixas podem cobrir, supondo que cada azulejo ocupe uma área de 400 centímetros quadrados. Se liga. Presta minha atenção, por favor. Pediu em metros quadrados. Pediu em metros quadrados, mas o azulejo está em centímetros, então eu vou ter que transformar. Não se preocupa de transformar agora. Pensa comigo. Eu tenho 30 caixas e em cada caixa tem 40 azulejos. 40 unidades. Então, 30 vezes 40, 1.200. 1.200 azulejos. Cada azulejo cobre 400 centímetros. Então, vamos multiplicar por 400. 0,00084. Então, eu tenho 480 mil centímetros quadrados. Agora, eu vou transformar para metro quadrado. Tópico 7, sistema de medidas. De centímetro quadrado para metro quadrado, preste-me muita atenção. Você vai dividir por 10 mil. 10 mil. De centímetro para metro, na escadinha da transformação, você vai subir 2 degraus. De centímetro para decímetro, de decímetro para metro. Quando sobe, divide. Então vai dividir por 100 num degrau e dividir por 100 no outro. Ou seja, vai dividir por 10 mil. Por que vai dividir por 100? Porque é metro quadrado. Se fosse metro comum, era dividido por 10, dividido por 10. Dava dividido por 100. Como é metro quadrado, cada degrau é 100. Então divide por 100, divide por 100. Ou seja, divide por 10 mil. Dividindo 480 por 10 mil, se eu fizer aqui, vou só fazer com um pincel de cor diferente. Se eu dividir por 10 mil, 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0, sobrou 48 metros quadrados. Então, esses azulejos conseguem cobrir 48 metros quadrados. Não é uma questão tão fácil, pela transformação de unidade. Até que multiplicar 30 por 40, ok, são 30 caixas com 40 unidades cada, 1.200 unidades. Cada unidade cobre 400 centímetros quadrados, pá, tá lá, foi. Agora, para transformar de centímetro para metro. Ainda bem que não tenho 480 mil. Tenho 480, mas não tenho 480 mil. Levianamente, você pode querer marcar 480. Vai marcar errado. É a transformaçãozinha de unidade.
Pegou? Olha a próxima. Em uma cidade, há duas empresas, A e B, que oferecem serviços de entrega de alimento. Na empresa A, 25% dos entregadores são ciclistas, enquanto na empresa B, 15% dos entregadores utilizam bicicleta, são ciclistas. Se a empresa A tem 120 entregadores e a empresa B tem 80, o número total de entregadores. A, 25% D multiplica, 25% D multiplica, 120, a empresa A possui 120. Quando eu fizer essa conta, 0 cai com 0, 25 vezes 12 dá 300, dividido por 10, 0 cai com 0, dá 30. Eu tenho 30 ciclistas. 25 vezes 12, 25 vezes 10, 250. 25 vezes 2, 50. 250 mais 50, 300. Agora a empresa B são só 15% de 80. Então, pega aqui a pinceleta, corta 0 com 0. 15 vezes 8, 120. Dividido por 10, 12. 15 vezes 8, professor, é 8 vezes 10, 80. 5 vezes 8, a metade de 10, professor, 40. 80 mais 40, 120. Vai jogando quanta botinha. Vai brincando com ela. Soma quantos ciclistas tem? 42. Porcentagenzinha direta. Querida, mas tranquila. Tranquila, tranquila. Só pra gente ir ali, ó. Bem de bacaninha. Bem de queridinho. Paulo foi a uma loja e pagou 238 por um produto, já incluso 15% de desconto sobre o preço do produto exposto na vitrine. Nessas condições, o valor do desconto. Ele quer saber quanto vale 15%. É isso que ele quer saber. E esse valor de 238 já está incluso o desconto. Então, presta atenção. Se o produto vale 100% e eu der 15% de desconto, eu estou pagando 85%. Então, 85%, opa! Calma lá, professor. 85% vale 238. Ah, professor, me liguei. Me liguei. Deu desconto de 15%. Então, estou pagando 85%. E por esses 85% eu paguei 238. Agora eu quero saber quanto é 15. Joga lá. Vamos simplificar tudo por 5, já que ambos terminam em 5, dá 3 e dá 17. Se liga, dividir por 5 é multiplicar por 2 e dividir por 10. 85 vezes 2, 170, dividido por 10, 17. Agora, multiplica cruzado, 17x é 3 vezes 238. Ou seja, x é igual, vamos fazer 238 vezes 3, 24 sobe 2, 3 vezes 3, 9, 2, 11 sobe 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 714, dividido por 17. X é igual. Agora vamos dividir essa bagaça por 17. 71 por 17, 5 dá 85. Então vamos botar 4. 4 vezes 17, multiplicar por 4 é o dobro do dobro. 34, 68. 68 subtrair deu 3. Baixo 4, 34 por 17, 2. 2 vezes 17, 34. Subtrair deu nada. Ou seja, o desconto, que é o valor que eu já estou calculando, 42. Essa questão eu prefiro fazer assim. Eu não prefiro achar o 100% e depois subtrair. Porque ele me pediu o desconto. E eu tenho como achar o desconto direto. 15% é X. 85 é 238, 15 é X. Fica ao seu critério. Se você quiser calcular o 100% e depois subtrair, dá no mesmo. Não tem problema. Mas eu preferi calcular o desconto diretão. 85% é 238. Talvez esse seja o grande lance da questão. Enxergar essa situação. E aí, pega lá o 15%, X e pau no gato. Beleza? Um coordenador verificou que 68% da operação censitária já estava concluída, faltando para completar 4.332 visitas. Deste modo, o número total de visitas já concluídas, então 68% está concluído. Se
68% está concluído, ainda faltam 32. Ainda faltam 32. Faltando 4.352 para completar. Então, 32%, 4.352. Agora, olha a pergunta. Total, aí tu acha que é o 100%? Não é. É aqui que eu quero que tu preste atenção. O total de visitas já concluídas, ou seja, o que ele quer? Por 68%. E aqui tem mais um macete nessa questão. Eu não vou resolver ela. Eu vou dar a resposta certa sem resolver. Presta atenção. Confia em mim. Maceteado. Tabuada, multiplicar e dividir, tu sabe. Nós não vamos brigar por isso. Aqui é o macete. De 32 para 68, se eu multiplicar por 2, 32 vezes 2 dá 64. Para 68 ainda falta. Presta atenção no que eu estou te mostrando. Então, se eu vier para cá multiplicando por 2, eu vou achar 4.704. 8.000, perdão. 8.704. E ainda assim vai faltar, porque o valor de x é maior que esse 8.704. Maior, porque vezes 2 dá 64, se fosse pensar, mas é 68. Então, 4.352 vezes 2, 8.704, mas para o x ainda é maior. Olha as alternativas. 6.000 não é, 2.000 não é, 7.000 não é. Opa, professor, tem 8.000. Calma, querido. É 8.700, aqui é 8.300 para tirar. Sobrou quem? Sobrou a letra A. Sobrou a letra A. Não tem conta para fazer. Essa questão aqui é sensacional. Não tem conta para fazer. Eu tenho que entender que 68% foi concluído, então falta 32. E esses 32 correspondem a 4.352. E ele quer saber o total de visitas já concluídas, ou seja, ele quer saber os 68%. De 32 para 68, vezes 2 ainda falta, porque 32 vezes 2 é 64%. Para 68 ainda tem uma perna. Então, 4.352 vezes 2 dá 8.704. Mas ainda falta. O valor de x ainda é maior que isso. E olhando para as alternativas, 6.400 não é, 2.000 não é, 7.000 não é. Ah, mas tem 8.000. Calma, tem 8.300. Mas o resultado tem que ser maior que 8.700. Tirou. Sobrou a letra A. E eu não precisei fazer conta. Essa questão marca. Essa é boa. Essa é boa. Boa. E se quiser fazer a conta, desenrola a conta aí também. Não precisa. Não precisa, não precisa, não precisa. Mas se tu quiser fazer a conta, segue los bailes. Essa questão é, ó, imposa. Bem querida. Trouxe para ti. Eu gosto de ti. Uma loja emprestou a mesma quantia de dinheiro a 4 clientes. Com o primeiro, a loja obteve um lucro de 20%. Enquanto com os 3 clientes restantes, teve um prejuízo de 10% em cada empréstimo. O resultado geral em termos de porcentagem para essa loja, considerando todo esse investimento, foi de. Então se liga. Primeiro cliente, segundo cliente, terceiro cliente, 4 clientes. A loja emprestou a mesma quantia para cada um. Rapaz, se ele não me disse quanto é e eu estou trabalhando com porcentagem, a loja emprestou 100. Ao todo, total, a loja emprestou 400. 100 para cada um. Com o primeiro, a loja teve lucro de 20%. 20% de 100 é 20. Por isso eu uso a base 100. Porque 20% de 100 é 20. E foi lucro, então soma. E com os demais, prejuízo de 10%. 10% de 100 é 10. Ou seja, com o primeiro ganhou 120, com o segundo sobrou 90, com o terceiro 90, com o quarto 90. E aí, depois, no rescaldo, quando eu somar tudo, 120 com 90, 210, 210 com 90, 300, 300 com 90, 390. Ou seja, a loja emprestou 400 e teve 390 de retorno. Por certo, teve prejuízo. Prejuízo de quanto? De 10. E quanto é 10 comparado a 400? Porque o valor total investido foi 400.
Então, quanto é esse menos 10 aqui comparado? Aí, regra de 3 simples, diretinha, 40x. Opa, 40x, não é menos. Calma aí, professor. O menos fica lá. É igual a menos 100. X é igual a menos 100 sobre 40, 0 com 0. Dividido por 4, metade da metade. Metade de 10 é 5, metade de 5 é 2,5. Menos 2,5%. Letra B. Aqui o grande macete é estipular o valor que foi emprestado. 100 para cada um, foi o mesmo valor. Por que 100? Porque 20% de 100 é 20, 10% de 100 é 10. É mais fácil calcular a porcentagem. Aí com o primeiro ganhou, com os outros três perdeu. 120, 90, 90, 90. Ganhou 20, foi para 120. Perdeu 10, foi para 90, 90, 90. Então emprestei ao todo 400, investimento total, voltou 390, ou seja, prejuízo de 10, menos 10. E esse menos 10 comparado ao investimento total, os 400, menos 2,5. Não, professor, não. Sim, queridinho. Queridinho, tu sabe o que é queridinho? Tu sabe. Sabendo que os juros de um investimento é o valor pago pelo empréstimo do dinheiro, um certo investidor, a fim de receber rendimento de R$ 982 do seu dinheiro aplicado, deve aplicar qual quantia para que renda durante 16 meses, 16 meses a 2,5% ao mês no regime de juros simples. Assinale a alternativa que indica a quantia que deve ser aplicada. Eu poderia usar JCIT, fórmula dos juros. Mas às vezes não há necessidade. Se eu pensar que é 16 meses a uma taxa de 2,5, quando eu multiplicar 16 vezes 2,5, eu estou falando de 32 com 8, 40%. 16 vezes 2,5, 40%. Pode confiar em mim. Multiplica aí. 16 vezes 2,5. 16 vezes 2, 32. 16 vezes meio, metade de 16, 8, 32 mais 8, 40. E aí se liga, ele quer receber R$ 982 nesse prazo de 16 meses a 2,5. Ou seja, 40%, que é o que ele vai receber em porcentagem, corresponde a 982. E qual valor ele deve investir? O valor que ele investe é o 100%. 100% é X. Tá lá. Nem precisei usar a fórmula dos juros. Eu já uso a fórmula dos juros. Só te mostrando aqui e eu já uso a fórmula dos juros. Quando eu resolver essa conta aqui, multiplicando cruzadinho, cortando 0 com 0, 4x é igual a 9.820. X é igual a 9.820 dividido por 4. X é igual a metade da metade. Metade de 9.820, 4.910. Metade de 4.910, 2.460. Não, professor. Não, não, não. 460 não. É 4.910. É 2.455. Presta atenção, queridão. 2.455. Dividindo. Vou fazer aqui para ti. 9.820 dividido por 4. 9 por 4 dá 2. 8, 9 vezes 4. 2 vezes 4, 8. Sobra 1. 18 por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16. Subtrai dá 2. Baixo 2. 22 por 2 por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Sobra 2. Opa. Sobra 2. Opa. Baixo 0, 20. Deu 5 de novo. Dá 20. Vai bugar aqui. Mas vai. Dá 0. 2.455. É o valor que ele tem que aplicar. Tá feito. Mas eu vou usar JCIT. Juro, capital, taxa e tempo. Ele quer um juro de 982, de um capital que eu não sei quanto é. Há uma taxa de 2,5% num tempo de 16 meses. Quando eu arrumar aqui a casa, jogar 1 para cá, multiplicar tudo, todo mundo, eu estou falando de 982 sobre 1, deixa ali, por enquanto. 2,5 vezes 16 eu já falei, 40C sobre 100. Corta 0 com 0, multiplica cruzado,
4C 9.820. C, e até botar X, cara, igual lá. 9.820 dividido por 4. O que que tu tem aqui? Isso não é 9.820 dividido por 4. Quanto vai dar isso, professor? Já sabe, 4.555. Mesma conta. Mesma conta. 4.500. 2.455, perdão. Falei 4.500. Não, 2.455. 2.455. Tu escolhe como faz. Pela fórmula dos juros ou pela regra de 3. Aqui for mais conveniente para você. Aqui for mais fácil para você. Não é engessado, não. Fica tranquilo, não é engessado. Olha essa. João aplicou 15 mil em uma aplicação com remuneração a juros simples. Após 6 meses, realizou o resgate total da aplicação no valor de 15.540. Considerando que João fez apenas a aplicação inicial e não realizou resgates intermediários, assinale a alternativa que apresenta a taxa de juros oferecidos nessa aplicação. Só se liga num detalhe: a M é ao mês. E assim, se ele aplicou 15 mil, mas recebeu 15.540, então os juros foram de 540. Os juros. Só que foi por 6 meses. Então, se eu dividir 540 por 6, eu estou falando de 90 pila de juro ao mês. Aí minha conta tá fácil. Se 15 mil é 100%, 90 pila é X. A taxa ao mês. Eu já trouxe para o mês. Se foi em 6 meses, e 540 foi o juro total, dividido por 6, 90. 90 ao mês. Se eu apliquei 15 mil é 100%, 90 é X. Aí eu posso cortar 0 com 0, multiplicar cruzado, 1.500 é igual a 900. 1.500x. X é igual a 900 dividido por 1.500. Se eu cortar 0 com 0 e simplificar tudo por 3, eu estou falando de 3 sobre 5. E 3 sobre 5, 0,6%. 0,6%. 3 dividido por 5. Professor, não sei. Multiplica por 2. 6 de 10. 6 de 10, 0,6. Só jogar uma vírgula para dentro. Ah, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. E detalhe, é 0,6%, tá? Porque eu já estou calculando para o 100%. Então essa resposta já é em porcentagem. E aí eu tenho 0,6% ao mês. Reduzo para o mês, já resolvo minha vida. Ou, quando ele me der todos os meses, como na questão anterior, multipliquei o 16 vezes 2,5 para já olhar, né, todo, porque o 984 já era todo os juros, então ao longo dos 16 meses. Então calculei os 16 vezes 2,5 dá 40%, ou tudo. E assim vai. E assim a coisa acontece. E eu nem precisei usar JCit. Dá muito trabalho, JCit. Trabalho de lembrar, trabalho de aplicar. Tem que lembrar que taxa de tempo na mesma unidade. Aqui também eu botei taxa de tempo na mesma unidade. Taxa ao mês, juro ao mês, dividiu 540 por 6. E foi. E vai. E vai. Só confia. Olha a próxima. Essa é sem vergonha. Em uma indústria, 120 operários trabalham de manhã, 130 à tarde e 80 à noite. Contudo, 50% dos trabalhadores da manhã também trabalham à tarde. 30% dos trabalhadores da tarde também trabalham à noite. 80% dos trabalhadores da noite também trabalham à tarde. E 70% dos trabalhadores da tarde também trabalham de manhã. Dito isto, assinale a alternativa correta. Essa questão, alguns de vocês falam que ela caberia recurso. E eu concordo. Ela precisaria ser melhor elaborada para fazer a conta que eu vou fazer aqui agora. Vamos partir de 120, de 130 e de 80. Aí ele diz que 50% dos trabalhadores da manhã também trabalham à tarde. Então, 50% é a metade, sem bateção de cabeça. Então, a metade de 120, 60. Também trabalham à tarde. Veja que eu mudei de cor. A minha base de cálculo sempre vai ser esses valores originários.
E esse é o erro da questão, ou não o erro, mas a má elaboração da questão. Ele não disse que sempre era referente aos valores iniciais. Porque a pergunta que um aluno fez um dia, professor, mas aí esses da tarde que trabalham de manhã, não já seria somado com mais esses 60 e os que vão vir ali da noite que estão ali à tarde? Professor, e esses da tarde que trabalham à noite, indo agora para frente, não seria já somando os 130 com os 60? Esse é o mal feito da questão. Só que assim, o feito pelo mal feito, e é uma questão desse ano, a banca não mexeu com ela. Continuou lá. Então vai. Aí diz que 30 milhões de trabalhadores da tarde também trabalham à noite. 30% de 130. 0 com 0, 0 com 0. 13 vezes 3, 39. Então tu vem aqui mais 39. Aí ele disse que 80% dos trabalhadores da noite trabalham à tarde. 80% de 80. 80% dos da noite trabalham à tarde. 0 com 0, 0 com 0. 8 vezes 8, 64. Então mais 64. E 70% dos da tarde trabalham de manhã. Então, 70% de 130, 0 com 0, 0 com 0. 13 vezes 7, 91. 10 mais 21. 7 vezes 10, 70. 7 vezes 3, 21, 91. Então, mais 91. No rescaldo, quando tu somar, aqui dá 119. 80 mais 39. Aqui dá 190, 254 à tarde. E aqui dá 2, 211. Não é isso? De manhã. Então, de manhã tem 211, de tarde 254 e de noite 119. Aí ele diz, o total de trabalhadores no período da manhã, 184. No. O total de trabalhadores no período da tarde, 254. Opa, letra B. O total de trabalhadores no período da manhã é de 159. Não, 211. O total de trabalhadores no período da noite é de 140. Não, 119. O total de trabalhadores no período da tarde, 221. Não, 254. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Mal feita. Mas não foi anulado. Dá para fomentar o recurso? Dá. Mas também dá para prestar atenção e ver que a banca fez assim, e se aparecer fazer também? Eu vi um memezinho hoje no Instagram sobre focar na solução. O garotinho estava tirando a salada do talo. E aí ele estava usando a própria forma que ele tinha, ele colocava o talo num buraquinho e puxava, e a salada ficava na forma. Aí a pessoa foi lá e tirou a forma dele, pegando a salada que ele já tinha tirado. E deu uma outra bacia que não tinha o furinho, o buraquinho. O que que ele fez? Ele pegou uma concha que tinha um buraquinho. E aí botou o talo no buraquinho e puxou e começou a tirar a salada de novo. Ou seja, foca na solução. Não foca no problema. Foca na solução. A banca já fez isso. Você está vendo como ela fez. Se ela fizer de novo, você faz. Sem crise. Sem crise. Paulo gasta 40% de 60% do valor que recebeu de indenização trabalhista e ainda lhe restou 1.140. Nessas circunstâncias, o valor que Paulo recebeu, 40% de 60% de igual a vezes 0 com 0, 0 com 0, 24%. Ele gastou 24%. E ainda lhe restou 1.140. Então, se de todo o 100% que ele recebeu, ele gastou 24%, restou 76%. E aí, 76%, 1.140. Ah, quanto ele recebeu? Não pediu quanto ele gastou, pediu quanto ele recebeu. O valor que Paulo recebeu da indenização, 100%. X. Multiplica cruzado, Deus abençoe. 76x é igual a 114 mil. X é igual a 114 mil dividido por 76. Vamos dividir. 114 por 76 dá 1. 76.
Subtrai 14,8, 10,3, 38 por 76, não, 380, baixa um zero, dá 5. 5 vezes 76, 380. Nada, tem dois zeros ao resto e ao resultado. Ou seja, Paulo recebeu de indenização 1.500. E 1.500 está entre 1.450 e 1.550. 1.450 e 1.550. Talvez ali o difícil é dividir 380 por 76, mas vai lá, 76 com 76, 152. Se eu somar 152 dá 304, com 76, 380. Opa, deu 5. Fazendo tabuadinha. Fazendo tabuadinha. Tabuada. Gente, tabuada é vida. Hoje mesmo eu estava vendo estava lendo, né, uma crônica sobre a base do ensino. E a base do ensino é o alfabeto e a tabuada. Porque eu tenho que saber ler e saber contar. Eu tenho que saber ler e escrever, perdão, e saber contar, saber calcular. Então a base de tudo, a base é alfabeto e tabuada. Não tem como você querer formar uma frase se você não souber o alfabeto, não souber a sílaba, não souber a palavra. Você não forma a frase. Então não tem como você querer calcular função, que é o que a gente vai ver amanhã, se você não souber fazer conta básica, de somar, subtrair, multiplicar e dividir. E assim, goste ou não, tem que fazer. Eu chamo a matemática, sempre chamei, e aqui eu vou talvez falar a primeira vez no meu canal, eu chamo a matemática da bezetacil. É doído, mas é necessário, se você tem um problema. Se você não tem um problema, não vai ser doído. Não vai, tá certo? Vai ser de boa. Você não vai precisar. Vai usar quando tiver e boa. Agora, se você tem um problema, a matemática é a sua bezetacil. Vai doer, mas vai resolver. Olha lá. Um corretor de imóveis, contratado por Joana, vende uma propriedade avaliada em 300 mil, recebendo uma comissão de 10% sobre o valor total da venda. Além disso, a imobiliária cobra uma taxa de administração de 5% sobre a comissão do corretor. Sobre a comissão do corretor. O montante em reais que Joana receberá, deduzidos os valores da comissão do corretor e da taxa de administração, 10% de 300 é fácil. Se eu cortar 0 com 0, 0 com 0, 10 vezes 3 é 30. Então, 300 menos 30, 270. Não vou botar os zeros do 1.000, depois eu boto no final, 270. E aí 30 é a comissão do corretor. Em cima da comissão do corretor é cobrado 5%. Então agora, Então agora 5% de 30. Não é difícil. 10% de 30 é 3, é só tirar o zero. 5% é a metade de 10. 1,5. Se eu cortar 0 com 0, 3 vezes 5 dá 15. Vou até botar aqui a conta completa. Dá 15. Dividido por 10, 1,5. Então, se eu retirar 1,5, completado aqui com o zero para fazer a conta, toma emprestado dá 5, aqui fica 9, vírgula embaixo de vírgula, do 7 virou 10, o 10 ficou 6, o 10 emprestou, o 0 ficou 10 menos 5, 5, aqui ficou 9 menos 1, 8, aqui ficou 6, aqui ficou 2. Ou seja, R$ 268.500 é o valor que Joana recebeu. Descontado a comissão da venda e o imposto sobre a comissão. E foi Joana que pagou tudo. Então ela recebeu 268. O grande equívoco aqui é você achar que vai descontar tudo dos 300 mil. E aí tirar 15% dos 300. Dava 45. E aí você quereria marcar a letra E 255. E erraria. Os 5% é sobre a comissão, ou seja, é só sobre o 30. Os 5% é só sobre o 30. Pegou? Pegou a referência? Hoje está mais. Tem mais aula, né? Hoje tem mais aula. Por quê?
Apesar de ser menos questões, são só 12, as questões de ontem eram mais fáceis. Eram 15 questões, mas eram mais fáceis. Por isso que a gente deu uma alongada. 15 questões. Agora 12. Já estamos ali. Assuntos da prova. Amanhã, função. Deve vir umas 9 ou 10, pelo menos. 9 ou 10. Que aí a gente vai estar com pelo menos 36, 37 questões. Mais de 3 vezes a quantidade que vai ter na nossa prova. E circuitado todo o edital. Tá certo? Circuitado todo o edital. Entre o que você viu, reviu, já viu, 3 viu, entendeu? Comigo, com outros professores, e não tem problema, você tem que ver, tem que olhar por um, tem que olhar por outro. Cara, tudo que for agregar para ti, vai atrás. Não é ouvir todo mundo de qualquer jeito, mas se temos bons professores de matemática, Brasil afora, e temos, e você tem aqui no YouTube a possibilidade de assistir eles, por que você não vai assistir? Assista, todos, todos. Os que vão agregar, os que você gosta, os que fazem você entender, vamos, juntos, todo mundo. Certo? O conteúdo está aqui, é nosso, dominado. Um grupo de amigos foi ao cinema e comprou ingressos para um filme de ação. Essa questão é quase um bônus aqui para ti. O preço do ingresso era R$ 100 para o adulto e R$ 50 para o estudante. Considerando que o grupo gastou um total de R$ 450 e havia o mesmo número de estudantes e adultos, a cidade alternativa que apresenta quantas pessoas foram ao cinema. Tem o mesmo número de adultos e o mesmo número de estudantes. Então, se eu tiver um adulto e um estudante, eu gastei 150. Se eu tiver 2 adultos e 2 estudantes, 2 vezes 100, 200, 2 vezes 50, 100, eu gastei 300. Se eu tiver 3 adultos, 3 estudantes, 300, 3 vezes 100, 150, 450. Então, o meu número mágico, se eu tenho o mesmo número de estudantes adultos, é 3. 3 adultos, 3 estudantes. Olha o 3 aqui, você querendo marcar. Presta atenção, cabeção. 3 adultos, 3 estudantes. É 6. 6 pessoas. Quantas pessoas foram ao cinema? Entre adultos e estudantes. R$ 100 do adulto, 50 do estudante. 150 se tiver um de cada. 300 se tiver 2 de cada. 450 se tiver 3 de cada. 3 de cada dá 6. Tem o 3 ali. Cretino. Mas tem. Tem que estar ligado. Professor, isso é o quê? Operações com números. Estou só multiplicando ali. É o que eu falei, é um bônus. Bem feitinha, bem queridinha. Não tem equação, não tem nada. É operação com número. É 100 mais 50, 150. Mais 150, 300. Mais 150, 450. Eu cheguei em 450 com 3 adultos e 3 estudantes. 6 pessoas. Só para multiplicar e somar. Bem malandrinho. E por hoje, ufa, professor. Graças a Deus, achei que não ia vencer mais. Por hoje, é isso. Trabalhamos muitas das questões de porcentagem aqui hoje, não é isso? Dentro do que tínhamos, mas no começo ali fizemos uma proporçãozinha das maçãs e abacaxis e bananas, não é isso? E fizemos uma transformaçãozinha de unidade de centímetro quadrado para metro quadrado. E contamos aqui no finalzinho, meio que um bônusinho, fizemos porcentagem. Eu acredito, mas é uma crença minha, que pelo menos 2 questões de porcentagem tem. Ou 3, porque como é porcentagem de juros e descontos, né? E aí lembrar que juro aumenta, desconto diminui. Então, como é porcentagem e tem juros, eu acredito que 2 ou 3 questões só desses 2 assuntos. Juros e descontos, quando eu falo, né? Que tá lá. Eu acredito. E quando fala de porcentagem em juros, fala automaticamente do sistema monetário, que fala de dinheiros. Quando fala de dinheiros, né, que tem ali porcentagem de outras coisas que não são dinheiros. Mas quando fala de dinheiros, e aí juros ou descontos, que seja, é sistema monetário. É a nossa moeda, o nosso real. Pelas moedas e pelas cédulas e pelos valores. Entendeu? Eu acho que o sistema monetário vai cobrar desconto, taxa de juros, sistema de amortização. Eu acho que não. Dentro da proposta da nível médio, eu acho que não. Se for uma questão, espólio da guerra. Pelo menos 8 de 10, uma foi lá. Acredito que com 8 a gente está no jogo, está no game. Professor, e com menos de 8? Acho que vai ficar difícil. Tem muita concorrência. Muita concorrência.
E são 3 mil vagas, mas espalhadas. E mais 5 mil de reserva espalhada. Então, para eu estar no jogo, para eu estar no game, como a gente fala na gíria mais moderna, pelo menos 8. Número mágico. Tamo junto? Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, não deixa de comentar. No vídeo de ontem eu acabei esquecendo de pedir para curtir, compartilhar e comentar. Falha minha, tá certo? O material tá na descrição do vídeo, tanto de hoje como de ontem. E amanhã a gente vem para a parte 3, parte final, resolvendo lá pelo menos entre 9 e 10 questões ali de função de primeiro e segundo grau, para você ver como cai do jeito que cai, né? E tá 100% coberto dos assuntos que tem na nossa prova, pelo menos que tem no nosso edital e que tem nas provas que a banca IBFC trouxe para nós esse ano, para você fazer uma ótima prova domingo e garantir uma dessas 3 mil vagas imediatas para os Correios. Conta comigo, eu estou aqui contigo, nós estamos juntos e vamos seguindo a regra. Valeu!